No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. O programa Na Resenha que tem duas edições inéditas, às segundas e sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, para batermos um bom papo aqui, falarmos sobre o esporte, especialmente sobre o futebol, que é o que nos move diariamente, mesmo em período de pandemia, né? Para você que está nos acompanhando também, pode assistir através do YouTube e também do Facebook da TV Erechim. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados. Você sabia que neste período de pandemia o Master montou uma loja online para você? É exatamente isso. Você pode fazer as suas compras na loja virtual do Master, combina um horário e a equipe do Master entrega na sua casa. É isso mesmo. Então faça suas compras, combine o horário que o Master entrega produtos fresquinhos na sua casa. Também conosco, Andretta Transformando Horizontes e System Software de Gestão. Há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. O programa Na Resenha de hoje recebe, depois de algum tempo, o nosso querido amigo João Francisco Parente, nosso participante itinerante aqui do nosso programa FIFO. Bom tê-lo de volta aqui na bancada, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Fábio, boa noite a todos os amigos da TV Erechim. É sempre um prazer estar contigo aqui, né? Pra gente falar, né, FIFO? Acho que agora com um pouco mais de clareza, né? O futebol já tá retornando, né? Tivemos essa semana aqui a final do Campeonato Carioca, né? E a zebra, o Fluminense ganhando do Flamengo e o retorno do Campeonato Catarinense também. Dá pra dizer que a gente tá começando a ficar perto do nosso futebol retornar aqui também, FIFO? Olha, Fábio, até a gente comentava, né, no rádio, na Rádio Difusão, na verdade, eu ia falar do Ipiranga, na verdade o futebol gaúcho é a vanguarda, era a vanguarda, né? Nós imaginávamos que o futebol gaúcho ia retornar primeiramente, né? Ia retornar antes do que muitos outros estados, né, da federação. Mas não foi o que aconteceu. Até a gente comentava durante os dias, assim, nos programas, que retornou o Campeonato Carioca, inclusive teve final ontem, né? O Fluminense acabou se sagrando campeão nos pênaltis. O estado de São Paulo marcou a volta para dia 22 de julho, né? A Bahia também. Ontem tivemos a volta do Campeonato Catarinense com Chapecoense e Avaí aqui na Arena Condá. A Bahia também já vai retornar, se eu não me engano, é dia 27 de julho, né? 27 de julho. E o Rio Grande do Sul aguarda um pronunciamento do governador para que a gente possa retornar, né? Outra situação que me preocupa, Fábio, é que os times do Campeonato Gaúcho começam a funilar, né? Porque a CBF também já marcou a data do reinício do Campeonato Brasileiro, que é dia 8 de agosto, né? E os times do Gauchão, e a gente traz agora para nossa aldeia, por exemplo, o Ipiranga ainda não treinou coletivamente. O Ipiranga está, quem sabe, 60 dias treinando só físico. E tem um detalhe, né, Fifi? A gente está vendo até mesmo nos estados onde há uma preparação já com coletivos, né, trabalhos táticos já há algumas semanas que reiniciaram e ainda sem o ritmo ideal. Tanto é que o nível técnico dos jogos, salvo algumas raras exceções, está muito baixo o nível técnico, até porque é preciso retornar. Foram mais de 100 dias para muitas equipes sem jogar uma partida oficial. Então, isso também prejudica. Agora, tem um detalhe, Fifo. Com essa definição e esse anúncio por parte da CBF para o reinício das competições nacionais, séries A, B e C, A dia 9 e B e C no dia 8 de agosto, os clubes começam também a ficar num certo limite de, bom, o foco do Campeonato Gaúcho, que era inicialmente a competição a se reiniciar, ela vai começar a ficar em segundo plano. Eu até me arrisco a dizer, Fifo, se até na próxima semana, até meados ou final da próxima semana, o governo do estado não definir, não der uma resposta
para a Federação Gaúcha, para os clubes, sobre o retorno dos treinamentos coletivos e do futebol, vai haver uma migração sim para Santa Catarina. O Grêmio já definiu que, independentemente de liberar ou não agora os treinamentos coletivos, vai a Criciúma. O Internacional já nos bastidores a informação que está trabalhando com Santa Catarina, especialmente com Florianópolis, para ir para lá também. E o próprio Ipiranga, até eu trouxe a informação na semana passada, Fifo, o próprio Ipiranga já fez contato com o Concórdia, né, em Santa Catarina. O Concórdia agora acho que tem mais 1 ou 2 jogos daquela repescagem para não cair, né? Depois fica disponível o estádio municipal de Concórdia para o Ipiranga realizar treinamentos e também, quem sabe, até mandar jogos do Campeonato Brasileiro da Série C. Então o Ipiranga fez contato lá, analisa também alguns campos do entorno de Concórdia para realizar os trabalhos coletivos, porque os clubes estão no seu limite. Se a CBF estabeleceu que dia 8 tem o reinício, precisa no mínimo, Fifo, de umas 2 semanas de treinamento coletivo. É verdade, Fábio, porque assim, ó, eu usei muito a expressão, o copo já encheu, né? Eu acho que nós esperávamos, primeiramente, a gente esperava um retorno lá de meados de maio, e muitas vezes eu e tu noticiamos, olha, quem sabe vai ser 17 de maio, quem sabe vai ser 10 de junho, 20 de junho, e agora deu, né? Não tem mais o que fazer. Eu trago como norte a entrevista do Romildo Bolzan. Se o Grêmio não jogar no ano de 2020, o Grêmio vai quebrar. E olha, é a agremiação Grêmio, né? A situação do Inter é uma situação caótica financeiramente. Muito pior que a do Grêmio. Muito pior do que a do Grêmio. Tu imagina os clubes do interior, né? Os clubes do interior. Ontem eu tive acesso a algumas entrevistas, principalmente da dupla Brapel, né? Sobre essa situação, porque se Erechim tem uma situação complicada, vocês imaginam Pelotas, que a prefeita de Pelotas não deixa nem os times treinarem fisicamente, né? Então nós temos esse problema também para o retorno do Campeonato Gaúcho, né? Pô, tem time que ainda não começou a treinar nem físico. Aí? Isso é difícil, Vivi, até porque é o seguinte, o que acontece clubes como o Grêmio Internacional, que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude Brasil, que estão na Série B, e o Ipiranga e o São José, que são os clubes da Série C, esses já têm um calendário nacional definido para retornar daqui a algumas semanas. Então, o que acontece, Fifo? Os clubes que tiverem a possibilidade de ir a Santa Catarina, vão ir a Santa Catarina. Claro que nós, né, estamos numa condição geográfica que nos favorece. Dá para ir lá, treinar e voltar. Dá para fazer esse bate-volta, né, diariamente, enfim. Agora, tu imagina o próprio São José, como é que vai ir a Santa Catarina? Não tem condições financeiras de alugar um hotel, montar uma estrutura toda de treinamentos, como, por exemplo, o Grêmio vai fazer em Criciúma, o Inter possa fazer em Florianópolis. É diferente, é difícil, é complicado, né, Fifo? Claro, imagina, toda a logística, todo o volume financeiro que envolve, né? Então, a gente tem diversos problemas. Eu até me referi há algum tempo atrás a respeito de algumas determinações do governo gaúcho, né? Eu esperava que na semana passada, na sexta-feira, quando ele sempre anuncia as bandeiras, né, do estado, ele ia dar um norte para o futebol, né? Claro, com a regressão para a bandeira vermelha, depois, consequentemente, os recursos, mudou-se um pouco o cenário. Só que a gente precisa de uma determinação, a gente precisa saber, olha, vai retornar dia 26 de julho, porque é a data limite, Fábio. Se a gente não retornar dia 26 de julho, principalmente daí a gente retorna naquele problema de 2018, onde a gente acaba tendo sombreamento de jogos. Então, quase de nada adiantou subir. Claro, Série A, tudo bem, mas a gente vai ter sombreamento de jogos novamente, né? Tanto o Campeonato Gaúcho, claro, não temos mais o perigo do rebaixamento, mas é uma situação muito complicada, porque, veja bem, um dos nossos adversários na Série C é o Volta Redonda, Fábio. E olha o baita jogo que o Volta Redonda fez contra o Flamengo, que nós pudemos acompanhar, acho que nas plataformas aí de streaming que tem. Mas, vamos lá, se a gente não tiver pelo menos uma preparação adequada, a gente vai acabar lutando, começando a lutar embaixo. E não é o que a gente quer. Exato. E até porque é o seguinte, Fifo, sabe que eu sempre fui muito ferrenho, né, nas cobranças sobre as posições da CBF, da própria Conmebol, né, que até então viviam uma inércia, não dava uma posição para os clubes, tanto na questão do auxílio, como na questão do auxílio financeiro, como na questão de calendário, né? Eu sei que tudo é muito incerto, é difícil fazer uma projeção, mas até que
que a Conmebol acabou já buscando uma alternativa, já disse que vai sair sim a Copa Libertadores da América em 2020, tanto é que já está trabalhando com a possibilidade de fazer no Uruguai, né, a Copa Libertadores da América. Eu não sei como é que seria feito isso, né, Fifi, porque não tem como ir jogar no Uruguai e voltar para o Brasil, né? Então, se for para o Uruguai, vai ter que readequar o calendário, né, levar os clubes para lá, fechar daqui a pouco um mês, né, e jogarem todos lá, porque não vai ter como fazer o bate e volta. Isso vai ser impossível ser feito, e até porque o próprio risco de contaminação é grande, né? Então, eu acho que o que poderá ser feito, né, é buscar alternativas. E aqui no Rio Grande do Sul, aí eu acho que um grande trabalho do presidente Luciano Oxman, né, e dos demais dirigentes da federação, bem como também o auxílio dos clubes, para se montar um protocolo muito bom, Fifo. Aliás, dos campeonatos estaduais que a gente viu até então, né, retornando, o Carioca, o Catarinense agora, nenhum eu vi tanto rigor no protocolo como este que a federação apresentou para o governo do estado. E o governo não dá resposta alguma. Se levantou a possibilidade, inclusive, de ter uma única sede, uma única cidade, se mandar os jogos ali, fechar os jogadores e os profissionais em hotel, né, durante uma semana ou duas para se finalizar o campeonato. Mas nós estamos num momento que, bom, o governo não dá resposta alguma, os clubes não sabem ao certo o que fazer. Então, eu acho que se os clubes forem para Santa Catarina, Fifo, aí eu acho que a dupla Grenal deverá botar um time de juniores, juvenis para jogar o campeonato assim que voltar, né? Porque o foco vai ser outro. E os clubes do interior, como não vai ter rebaixamento, também vai ficar em segundo plano o campeonato. Porque não vai ter o que se fazer. Quando as competições nacionais voltam, que para os clubes, né, é importante sim o estadual, para o Ipiranga, quem sabe, é um pouco diferente, Fifo, porque o Ipiranga também mira uma vaga na Copa do Brasil. Sim. Né? Então, mas agora tem equipes aí que, como não tem mais o que fazer, vai disputar o campeonato para quê? E é verdade, Fábio. A gente chega num patamar ou numa fase onde a gente tem que ter alguma definição, né? Mas eu vejo com, assim, ó, Fábio, eu vejo com bastante receio essa situação de que nós não possamos jogar o Campeonato Gaúcho dentro dos nossos domínios, né? Eu fui um dos primeiros a dizer que achava que o Ipiranga era um dos mais prejudicados, porque nós teríamos 2 partidas em casa e uma fora apenas, né? E a gente tem um objetivo muito claro, é estar na Copa do Brasil de 2021. Bom, tá, vamos para diversas sedes. Tá ok, eu acho que é protocolo, show de bola, mas o que nós podemos fazer? O Ipiranga é prejudicado da mesma forma. Não vai haver rebaixamento, mas nós não estávamos mais contra o rebaixamento, né? Então, são situações complicadas. Agora, eu vejo, Fábio, que principalmente essa situação de esvaziar o Campeonato Gaúcho é uma situação muito temerária, porque, assim, ó, todo o protocolo que foi feito, todo o esforço da Federação Gaúcha, aí os clubes também têm que se sentir prestigiados, né? Os clubes, assim, ó, nós temos, vamos falar bem a verdade, nós temos 12 heróis que são presidentes dos clubes à frente, né? Fora os jogadores, dirigentes, todo mundo. Assim, ó, para manter um clube de futebol, Fábio, não é fácil. Não é fácil sem pandemia. Tu imagina no meio de uma pandemia onde a gente tá 120 dias sem jogar. Exato. Né? Claro, faltavam 3 rodadas, é uma coisa bem curta, mas mesmo assim, né? Por exemplo, eu me referi anteriormente à situação do Pelotas. O Pelotas está tentando contratar um monte de gente para jogar a Série D porque tem a pretensão de subir para C. E vai sair a Série D. Exato. Né? E essa é mais incerta ainda, né? Essa é mais incerta. E vai sair até porque algumas equipes já anunciaram que não vão jogar, né? Sabe? Se eu não me engano, hoje pela manhã, antes de vir até o programa, eu estava dando uma lida em alguns setoristas, assim, do gauchão, né? Principalmente da segundona. Existem 2 times apenas que querem a manutenção da divisão de acesso, que é o Glória e o Brasil de Farroupilha. O resto todo mundo quer desistir, quer deixar para 21, porque não vai ter como fazer. Tu imagina, não é só os clubes que estão envolvidos, é muito jogador que está envolvido, é muita família que está envolvida. Então tu veja bem a situação no qual a gente se enquadra. Justamente porque nós não temos um norte, e eu posso chamar assim,
de um retorno. Se a gente não tem um norte da Série A, tu imagina a Série B. E tem um detalhe, Fifo, e eu acho que até o próprio futebol, ele vai cumprir um papel importante também durante essa pandemia. Vamos pegar aqui um exemplo, a gente sabe, quando tem jogos da dupla Grenal, especialmente, né, o torcedor fica em casa para assistir o jogo, ele fica, acompanha, então eu acho que também tem um papel importante o futebol, né, além de todo o protocolo, porque vamos combinar, Fifo, tem muitos segmentos que voltaram às suas atividades e não chega nem perto daquilo que o futebol, e aí falando aqui do protocolo nosso da Federação Gaúcha, que for apresentado ao governo do estado. Então acho que tem que ter uma sensibilidade também por parte do governo do estado com relação ao retorno. Mas eu quero te perguntar, Fifo, porque os clubes estabeleceram o dia 26 como limite, né? Se não vier até o dia 26, o foco passa a ser outro. A própria federação já está no limite, né? Publicamente a federação ainda, né? O presidente Luciano Oxman, né? Não dá declarações mais fortes, mas a gente já vê dirigentes da dupla Grenal, de clubes do interior, já sendo mais incisivos nas suas declarações, nas suas cobranças para o governo do estado. Mas, honestamente, Fifo, tu acha que vai reiniciar dia 26 de julho o campeonato? Eu acredito que sim, Fábio. Eu acho que a pressão ficou muito grande, sabe? Eu acho que a gente chegou numa fase onde não existe mais para onde correr, né? E a pressão, tanto de Grêmio quanto Inter e os demais clubes, ficou muito grande porque tem que retornar, Fábio. A gente já tem uma data da Série A, Série B e Série C, né? A Série D ainda está um pouco incerta, mas mesmo assim, Fábio, eu acho que o futebol... Eu participei e assisti muitos debates quanto do retorno do futebol. Eu acho que a gente tem que ter também um cuidado porque são muitas pessoas envolvidas. Sim, eu acho que os protocolos são bem rígidos, acho importante, mas também é uma atividade econômica, Fábio. Não adianta, acho que todo mundo tem que se sustentar. E a gente não fala aqui daquelas pessoas que ganham muito dinheiro no futebol, que são os jogadores da Série A. E esse é uma parcela mínima, sei lá, 1, 2, 3%, né? A gente fala aqui da nossa realidade, que é os jogadores do Ipiranga. O jogador ganha 2 mil, 3 mil reais por mês, né? E que teve que ter redução nesse período. E tem que sustentar a família, né? Os funcionários dos clubes, a comissão técnica, isso também influencia. Então, claro, é um esporte de contato, é uma situação onde tem que ter um pouco mais de cuidado, mas mesmo assim, eu acho que com protocolos rígidos, com bastante cuidado, dá para a gente retornar dia 26. Porque, veja bem, Fábio, São Paulo, claro, tem uma situação completa, uma realidade completamente diferente. Mas São Paulo liberou os treinamentos coletivos, o minicampo, outros treinamentos onde há o contato entre os jogadores faz uma semana já. Né? Nós ainda não liberamos. Tu imagina, veja bem a cabeça de um jogador. Faz 60 dias que os jogadores estão treinando fisicamente, Fábio. Não, sabe que eu conversava na última edição aqui do Na Resenha com o Fidelis, né? E aí na conversa, e até fora do ar também a gente conversando com o Fidelis, ele me disse assim, olha, Fábio, a gente é profissional, a gente vai lá, trabalha, mas nós também estamos no esgotamento na questão de não poder trabalhar. E a gente sabe, o futebol não é como qualquer outra atividade que a gente diz assim, olha, vai voltar no dia 10. Então, bom, dia 9 a gente se organiza para o dia 10 volta. Não, o futebol exige uma preparação até para também evitar, Fifo, lesões, que a gente está vendo lesões acontecer com mais frequência em razão dessa paralisação toda. Então, é um cenário diferente. Eu estava só fazendo aqui uma relação até, Fifo, no que diz respeito ao calendário. E aí eu vou pegar a dupla Grenal, até o Ipiranga uma situação até um pouco mais confortável, entre aspas, né? Porque o Ipiranga tem só a Série C no segundo semestre da temporada. Mas vamos lá, a dupla Grenal, o que tem? Tem Campeonato Gaúcho, e aí vale para os principais clubes, Série A e Série B. No caso aqui, a dupla Grenal tem Campeonato Gaúcho, para adequar nesse calendário novo, o Campeonato Brasileiro, que vai ser mantido as 38 rodadas, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, e como o calendário deverá se estender até fevereiro do ano que vem, e o que eu tenho ouvido de bastidores aí é que termina o calendário do futebol brasileiro no mês de fevereiro, em meados de fevereiro, e já no final de fevereiro, primeira semana de março, já começa o estadual de 2021. Então vai ser, como é que vai adequar todo esse calendário num curto espaço? Então acho que em razão disso,
é necessário sim voltar ao futebol. Mas aí volta numa pergunta, Vivi, que eu até fiz aqui para alguns colegas que estiveram debatendo conosco aqui nos últimos dias. Analisando o cenário hoje, eu sei que chorar o leite derramado não adianta, debater aquilo que já aconteceu fica muito simples. Mas não acabou sendo paralisado de forma prematura o campeonato, não dava para ter terminado, porque quando paralisou nós tínhamos 160 casos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E hoje, com um cenário de agravamento muito grande, nós estamos projetando esse retorno em meio a esse cenário ainda adverso. Se paralisou de forma prematura, né, Fifo? Faltou um pouquinho de sensibilidade, né? Eu acho que podia ter feito as 3 rodadas, quarta, domingo e quarta, né? Mas, assim, eu naquele momento achei que era prematuro, mas nós também achávamos que ia poder retornar muito mais cedo, né, Fábio? Não se imaginava que era um período tão longo, né? A gente não se imaginava que as coisas iam se agravar tanto, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim. Estamos debatendo esse retorno do futebol. Alguns campeonatos estaduais retornaram, o Campeonato Gaúcho ainda segue sem uma data para reinício, sim estabelecida pelos clubes e a federação, mas ainda sem o aval do governo do estado. E ainda, né, sobre o Ipiranga e esta preparação a gente vai falar depois do intervalo. Voltamos já. O esporte é debatido aqui na Resenha. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master? Tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha nas nossas 2 edições inéditas, segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. O Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Master tem uma loja online disponível para você fazer as suas compras no conforto e na segurança do seu lar. Você faz as suas compras, combina um horário que o Master entrega na sua casa. Produtos de qualidade e fresquinhos. Conosco também Andretta, transformando horizontes e System Software de Gestão. Há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. O programa Na Resenha de hoje conversa com o nosso amigo e participante aqui do programa, João Francisco Coimbra Parente, Fifo Parente, comentarista esportivo da Rádio Difusão. Fifo, das possibilidades apresentadas pelos clubes para a Federação Gaúcha de Futebol, a federação listou no primeiro momento 3 cidades sedes, né? Que era Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Porto Alegre. Depois se abriu a possibilidade de terem uma única cidade ou em uma única região, Porto Alegre e as adjacências aí à região metropolitana. Em caso de retorno no dia 26, o que tu acha que o governo do estado vai impor aos clubes e à federação? Uma única cidade, 2 ou 3 cidades? O que tu imagina? Olha, Fábio, o que eu imagino, né? Eu imagino que de Porto Alegre não escapa de ser uma das sedes, tá? Caxias do Sul, eu também imagino que seja uma das sedes. Eu tenho uma dúvida quanto a Pelotas. Pelotas teve uma escalada de casos muito grande, né? Pelotas tem uma prefeita, que é a Paula Mascarenhas, que tem protocolos muito mais rígidos do que as demais cidades, né? Visto que Brasil de Pelotas e Pelotas ainda nem retornaram os treinamentos, né? Inclusive estão numa queda de braço com ela para retornar, porque se o campeonato retornar dia 26, veja bem, tem times treinando há 60 dias e eles não retornaram os treinamentos. É uma coisa bem complicada, né? Bom, a partir daí, eu acredito que seja 2 sedes, Fábio. Eu acredito que seja Porto Alegre e Caxias, né? Que os jogos sejam mandados, assim, na Arena, no Beira-Rio, no estádio do São José, que para mim é uma discrepância, porque não existe, é a mesma coisa que nós jogarmos nesse tapete aqui, nesse carpete que a gente tá fazendo o programa, Centenário e Alfredo Jaconi. Eu não vejo mais do que isso, né? Quem sabe... Estádio do Vale, de repente? Pode ser,
Sim, quem sabe a Montanha dos Vinhedos ali em Bento Gonçalves. Assim, eu vejo que assim, a região metropolitana é uma região um pouco mais complicada, Fábio, porque tu retira os times de Porto Alegre e aí tu vai ter que fazer. Não adianta, por mais que seja perto, 40, 50 quilômetros, é uma situação mais complicada, assim, ó, pô, peraí, eu vou estar sediado em Porto Alegre, é melhor eu jogar na Arena, no Beira-Rio, ou é melhor eu jogar no estádio do Zequinha, por mais que seja. A dupla Grenal ofereceu ao governo do estado, à Federação Gaúcha do Futebol, para utilizar os CTs. O CT Luiz Carvalho e o CT Parque Gigante. Como não vai exigir uma estrutura tão grande de profissionais, enfim, né, tanto de torcida também, então ofereceu também. Então, se for colocar daqui a pouco, teríamos o CT Luiz Carvalho. Tem 2 campos em cada um dos CTs, mas se colocar um, né, pelo menos para jogos, o CT Luiz Carvalho, o CT Parque Gigante, a Arena, Beira-Rio, são 4 estádios. Nós precisaríamos de 6 estádios, né, para poder ter os jogos em uma única rodada, né? Eu acredito que sim. Acho que Caxias é uma opção viável, Fábio. Assim, ó, até mesmo para que tu não concentre todos os jogos em Porto Alegre, por exemplo. Tá? Eu acho que Caxias é uma opção viável. Tá? O estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pode ser, assim, ó. A gente não participa da discussão, mas acredito que, além disso, vamos jogar no estádio do Vale, não, vamos jogar no CT. Fábio, é o Campeonato Gaúcho de futebol. Tu vai jogar num CT... É apequenar demais o campeonato. Sabe? É o Campeonato Gaúcho, é um campeonato que vale taça, o jogador sempre sonha em jogar a Série A do Campeonato Gaúcho, né? Pô, peraí, vamos jogar no CT, com todo o respeito ao CT do Grêmio, ao CT do Inter, mas, gente, a gente tem estádios para isso, não está sendo utilizado para nada. Por que a gente vai jogar num CT? Até porque senão lembraria um pouco, né? Por mais que tenha uma estrutura de vestiário e tal, mas lembraria um pouco a várzea, né? Cara, sabe? É uma coisa que, para mim não existe. Agora, Fifo, vamos falar aqui do nosso Ipiranga, porque claro que o Ipiranga teve um início de temporada muito bom, né? Chegou à semifinal do primeiro turno do campeonato, fez uma bela campanha, teve um retorno, né, ruim no seu início, né, irregular, dava sinais de uma recuperação naquele jogo contra o Brasil de Pelotas, mas a gente teve uma amostra já do grupo do Ipiranga, do que o Ipiranga apresentou até então. Quando veio o período da pandemia, Fifo, a gente até chegou a dizer, olha, a Série C vai ser muito difícil ela retornar, ela ter um seu início. E o que a gente tem agora é uma certeza do reinício da Série C, mas ainda uma incerteza com relação ao Campeonato Gaúcho. Pensando e projetando a Série C do Campeonato Gaúcho com aquilo que a gente viu antes da paralisação, o Ipiranga carece de quantos reforços, Fifo, para fazer frente ao Volta Redonda, como tu falaste aqui, ao próprio Brusque, que é um clube que investiu bastante para a Série C, Criciúma também, entre outras equipes. Fábio, ontem eu acompanhava um pouco da transmissão do Campeonato Catarinense, né, pelo Globoesporte.com, e o pessoal estava justamente nessa discussão do Brusque. Será que o Brusque é a quarta força do Campeonato Catarinense já? O pessoal fala de Chapecoense, Figueirense, Avaí e Brusque, né? Será que o Brusque já ultrapassou o Criciúma, né? Então, me preocupa bastante essa situação do Brusque, né? Vai haver muito investimento, né? Vamos lá. Volta Redonda nós vamos jogar. Pô, Volta Redonda tem jogadores do Quilate Bernardo, né? Que jogou no Vasco, Cruzeiro, Goiás. Bom, trazendo para nós aqui, Ipiranga. Vamos lá. Eu tenho dificuldade, Fábio, em vislumbrar como que os jogadores retornaram, sabe? Porque te lembra, na última partida o Henrique Ávila acabou se machucando, né? A gente não sabe como ele vem treinando, a gente não sabe, por exemplo, meu amigo Newton, como vem treinando, é um jogador importantíssimo para a sequência do campeonato. Como está treinando o Zotti? Sabe que o Zotti, sabe? A gente sabia que o Ipiranga precisava lá atrás do atacante de beirada, né? Que todos nós falávamos, né? O Ipiranga carecia disso. O Cristiano ainda não estava nos seus melhores momentos, né? A gente sabe que é um centroavante que faz gol, que é importante na construção das jogadas, mas não vinha muito bem, né? E a gente sabia que o Ipiranga precisava de um segundo homem de meio campo, né? A gente tem
Tinha A dupla de volantes é o Fidelis, aliás, o Fidelis alguns jogos não jogou até por lesão, né? Sim, FIFA. isso, então tem o Fidelis retornando e do segundo volante do Ipiranga, né? Que acaba fazendo uma partida exuberante lá em Pelotas, né? Vamos ter que nos socorrer, né, Fábio? Socorrer da internet. Da internet, né? Mas porque o Ipiranga assim, ó, era necessário que o Ipiranga também tivesse mais um segundo homem de meio campo, né? Porque é muito importante que tu tenha reposições de jogadores na Série C. Ainda mais se nós tivermos o sombreamento de jogos com o Campeonato Gaúcho, né? Então, a gente carece, muitas vezes, acredito que, de um atacante de beirada, de um segundo homem de meio campo, né? E também de eu acredito que a gente precise de... O centroavante teria que investir? Eu acho que sim, eu acho que para a Série A nós precisamos de um centroavante. Eu tenho curiosidade para ver como volta o Cristiano, eu acho que ele é um bom jogador, mas ele não tinha encaixado lá atrás. Claro, veio da Tailândia, é um jogador que todos nós sabemos da qualidade que tem, mas ainda não encaixou, né? Então a gente tem essas situações, Fábio. Até porque, né, Fifo, se a gente for analisar o Cristiano é um jogador que... Ele não é um centroavante pivô referência, né? Não. E eu acho que o Ipiranga, no grupo, precisa ter um jogador com essa característica. Um centroavante de referência, aquele jogador que possa dar, né, uma alternativa, por exemplo, de bola aérea num determinado jogo. O Ipiranga tem jogadores de movimentação. É claro que prejudicou, né, Fifo, também, sem dúvida alguma, a questão da paralisação, porque o Ipiranga esperava este retorno aqui para fazer uma avaliação definitiva de quais eram as carências, né, que o Ipiranga precisava buscar para a Série C. Mas pelo que a gente conversava com dirigentes, né, Claytinho, que veio do São Luís de Juí. Clayton, nós temos o Reinaldo também que chegou, né, Fábio? Né? Por mais que eu acho que o Reinaldo é um jogador importante, eu acho que falta mais uma peça, porque o Reinaldo também, por mais que ele faça a segunda função, eu acho que o Reinaldo é mais primeiro volante. Nós temos o Tarek também que tá ali, né? Mas eu acho que falta aquele jogador que faz o vai e vem, sabe? Aquele jogador que tem a qualidade para sair com a bola, por mais que o Reinaldo também tenha, mas falta ainda mais um jogador que se aproxime do Zotti, principalmente, né? Então, são situações que são importantes, né? Mais um atacante de beirada, acho que é importante que o Ipiranga tenha, né? Eu acho que nas laterais do Ipiranga está muito bem servido. Aliás, até nós debatíamos na última semana no BV Esportes, né, fazendo aqui lembrando, né, dia 8 de julho a gente acabou, eu não vou dizer comemorando, né, mas uma data que relembramos, né, aquele 7-1 que a seleção brasileira sofreu para a Alemanha de forma cachapante aqui na Copa do Brasil. E aí a gente começou a discutir sobre, o que a gente teve de mudança de lá para cá, né? O que o futebol brasileiro se evoluiu quando se dizia que nós teríamos, né, que nos reinventar. E aí um dos assuntos que a gente acabou entrando, FIFA, é justamente da dificuldade de nós sermos laterais. Tanto é que a gente tem hoje o Marcelo, tudo bem, tem 32 anos, mas a gente tem na lateral direita o Daniel Alves, que joga na meia no São Paulo, então nós não conseguimos produzir novos laterais. Os novos laterais que nós produzimos são laterais médios, tanto é que o Grêmio negociou o Caio Henrique, não deve buscar uma alternativa porque vai com o Bruno Cortez, que o próprio Caio Henrique, quando entrou, não deu resposta melhor do que o Cortez vinha dando. Então, eu acho que nesse cenário de laterais, o Ipiranga tem duas posições que não dá pra gente cobrar, né, que precisa de reforços, é justamente onde a maioria dos clubes tem carências, nas laterais. Eu vejo dessa forma, né? O Muriel muito bem, me surpreendeu muito, bom, né? Eu acho que essa foi... Claro, a gente viu alguns bons jogos dele pelo Caxias na época, mas eu acho que ninguém esperava que ele desse tanta resposta positiva assim como ele deu, né, Fifo? Para mim foi um dos melhores jogadores do primeiro turno do campeonato. Sim, eu acredito que no primeiro jogo eu escolhi ele como melhor em campo na transmissão ainda. Na lateral esquerda a gente está muito bem servido. E para te ter uma ideia, né? O Newton veio para ser titular e o Henrique Ávila não deu chance para o Newton jogar, né? Essa é uma verdade, né? E na seleção da imprensa do estado do Rio Grande do Sul, o Henrique Ávila foi o melhor lateral do primeiro turno do campeonato. É mesmo? Olha, é uma situação que eu nem sabia. Tu veja bem, então,
a gente tem um time robusto, eu acho, um time bem coeso, né? O Simon muito bem na zaga, né? E tanto a gente teve agora a saída do Henrique, né? Eu acho que o Henrique acho que saiu por problemas pessoais, mas o Diogo Silva foi muito bem no primeiro turno também, quando jogou, né? Então, eu acho que nós temos um time bem encaixado. O que me preocupa, apenas me preocupa, é o retorno, Fábio. O retorno. Eu conversava esses dias atrás com meu amigo Hélio Vieira, que é o técnico do Aimoré, né? Ele disse, olha, FIFA, vou te falar uma coisa, tu não sabe o quanto me doeu essa parada, porque eu, quem sabe, era o time que estava em ascensão, quem estava mais em ascensão, né? A gente acabou fazendo aquela vitória cachapante contra vocês aqui no estádio Colosso da Lagoa, depois a gente acabou fazendo boas partidas, né? Então veja bem. Ganhou do Grêmio. Ganhou do Grêmio. A minha volta vai ser muito dificultosa, sabe? Eu não sei como vai voltar os meus jogadores. Assim, eu buscava uma vaga na Copa do Brasil, tô bem. Tudo bem, mas uma derrota me muda tudo, né? Vocês estão no meu encalço, não adianta. Então, são situações. Mas também me preocupa o retorno do Ipiranga, né, Fábio? Porque tu sabe, é uma situação bem complicada. Eu acho que os jogadores, na sua vida útil de jogador, não ficaram parados esse tempo que estão parados agora. Não, e até porque, né, Fifo, vamos pegar um exemplo. Eu acho que o grande desequilíbrio que o Ipiranga teve perante os demais clubes, e aí isso também levou o clube a uma semifinal de turno, né, e uma das melhores campanhas, foi justamente, Fifo, aqueles quase 60 dias de pré-temporada que nós tivemos, onde o Ipiranga chegou no Campeonato Gaúcho voando, enquanto equipes ainda, a própria dupla Grenal, precisou, né, de um tempo até ir se encaixando. E aí, quando as equipes ficaram mais próximas, aí a gente viu, né, um equilíbrio, tanto é que equipes que estavam na parte de baixo começaram a subir e algumas de cima acabaram caindo um pouco até por um equilíbrio maior em termos de entrosamento, né, de ritmo de jogo. E aí eu acho que o Ipiranga se sobressaiu muito também por isso. Agora, Fifo, a estreia do Ipiranga na Série C vai ser contra o Brusque, lá em Santa Catarina. Que pedreira, hein, Fifo? Meu Deus do céu. Sabe que a gente vai ter que até buscar algumas situações do Brusque, assim. Aliás, hoje, né, até para quem está nos acompanhando, o programa nós gravamos na quinta-feira de manhã, ou na resenha da sexta-feira, tá? Então, o seguinte, hoje, no caso, hoje à noite, no dia que nós estamos gravando o programa, na quinta-feira à noite, o Brusque joga pelo Catarinense, pelo jogo das quartas de final. E, obviamente, na semana que vem a gente vai poder falar aqui desse Brusque, né, Fio? É justamente isso, né? É por isso que me chamava a atenção. Essa situação, a gente vai ter que dar uma olhada no Brusque também para ver, porque sem dúvida nenhuma é um dos times a ser batidos do nosso grupo, né? Juntamente com outros aí, mas o Brusque sem dúvida nenhuma, é um time que está muito em evidência por conta da Van, isso aí é notório, sabido. O investimento que está sendo feito lá pela Van, né? O investimento, né? Até mesmo, eu comentava aqui, toda a imprensa de Santa Catarina deposita muita esperança no Brusque, porque... Só esperamos, só te interromper e abrir um parênteses, só esperamos que o Brusque não seja o novo Inter de Lages. Se tu for lembrar, quando o Ipiranga jogou a Série C junto com o Inter de Lages naquela oportunidade, que o Ipiranga até acho que aqui ganhou de 2-1. 2-1. João Paulo, o primeiro gol do João Paulo, acho. Exato. Aquele ano dizia o seguinte, bom, agora a nova força, depois da Chapecoense, a nova força do futebol catarinense é o Inter de Lages. E não se confirmou. É verdade. Eu me lembro muito bem que o número 10 do Inter de Lages era Atos. Era Atos, né, que veio aqui, veio uma partida exuberante e nós acabamos vencendo 2-1. Mas é justamente isso, Fábio. A gente tem bastante curiosidade para ver como vêm os times. Eu até me reporto, lá no início do ano, te lembra? Eu e tu conversávamos por diversas vezes dizendo assim, como vem o Ipiranga, como vem o São Luís, como vem o Caxias, como vem o Juventude. E agora é da mesma forma, porque se tu tem uma sequência de jogos, o Brusque está jogando a Série C, o Brusque está jogando o Campeonato Catarinense, a gente sabe como vem. Agora a gente não sabe como vem o Ipiranga, que está debaixo do nosso nariz. Tu imagina um time da Série C com o tamanho e o investimento do Brusque que não jogou. Exatamente. E até porque, ao que tudo indica, né, e pelo que a gente viu dos clubes que voltaram, não teve amistosos, né, FIFA? Não teve nada, voltar já ir pro campo jogar. Fifo, meu amigo, um grande abraço, obrigado mais uma vez aqui, sempre é um prazer bater um papo contigo, aí a gente vai voltar nos próximos dias, aí quem sabe, né, com o cenário mais certo, né, do Campeonato Gaúcho, mas principalmente projetando a Série C, que essa a gente tem uma definição, falando um pouco dos adversários, especialmente do Brusque, que a gente vai ver jogando, né? Com certeza, Fábio, vai ser um prazer estar com os amigos aqui da TV Erechim.
Muito bem, nós fechamos a conta e encerramos mais uma edição do programa Na Resenha, agradecendo aos nossos patrocinadores, Master Supermercados, Andretta Transformando Horizontes e também da System Software de Gestão. Agradecendo a você também, telespectador, que nos acompanha nas 2 edições inéditas do Na Resenha. Aquele abraço e até a próxima. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master? Tá em casa.